Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. E aqui nós vamos estar falando sobre a personalização do Jupyter Notebook, desse ambiente aqui que a gente está vendo. A gente não vai tratar da personalização só nesse vídeo, gente. Lá no capítulo 3 eu vou falar também dela, só vai ser uma personalização mais específica com referência ao texto, como usar cores azul, como colocar essas setinhas aqui e tudo mais, algumas formatações como essa. Então, eu vou ter aqui um texto inicial, eu vou ler porque são informações muito importantes que tem aqui, certo? E talvez eu pudesse não lembrar de todas elas. Eu sempre boto um textozinho para que as informações fiquem aqui registradas. E ao ler elas, eu destaco a importância, tá certo? Algumas diferenças visuais entre este arquivo, que você está vendo aqui em tela, e o que você está executando podem ser notadas devido à personalização e formatações específicas que exploraremos mais adiante. Algumas você já vai ver aqui e outras está aqui no capítulo 3. Se você desejar alcançar a mesma estética visual apresentada aqui, por exemplo, a disposição em seções, o que é isso, professor? Disposição em seções. Isso aqui, ó. Você pode esconder uma seção. Imagina que você está explicando alguma coisa para alguém, fazendo um vídeo como eu, e você não quer que a pessoa fique perdida em outros detalhes da tela. Então você pode esconder as seções, vou aqui esconder, por exemplo, ó. Então, vou esconder, então escondendo, ó. Tá vendo? Então eu escondo todas as seções, então fica uma coisa mais limitada. Eu gosto muito dessa funcionalidade, Então, para isso, para você habilitar isso, você pode executar células de código que se seguem em sequência, que são essas aqui. Só que tem um porém. No entanto, sugerimos que aguarde até chegarmos ao capítulo 3, a personalização do ambiente Jupyter Notebook. Então, você pode fazer logo essa personalização prévia aqui, mas lá no ambiente, no capítulo 3, a gente vai ter outras como fontes, essas linhas, para você deixar o texto mais bonito. Então, assim, como inserir figuras, como inserir links, lá vai ter muita coisa, certo? É um capítulo bem expandido. Porém, algumas funcionalidades, como essa de seção, você já pode fazer aqui. É importante ressaltar que alguns recursos podem não funcionar adequadamente devido à diferença nas versões do Anaconda, ou, em caso mais extremo, pode até interromper o funcionamento desse software. Se isso acontecer, por exemplo, depois que você executou essa parte aqui de baixo, deu algum erro e aí seu bicho não está abrindo mais, o que você faz? Você desinstala e instala de novo, tá certo? Caso isso ocorra, a melhor solução é reinstalar o software, o que deve resolver o problema. Nesse caso aqui, claro, se você desinstalar o software e instalar a mesma versão, pode continuar com o mesmo problema. Aí recomenda-se, nesse caso, que você use outra versão. Às vezes você tem uma versão mais recente que ainda está com algum bug, ou tem uma mais antiga que não suporta isso que eu estou falando aqui. Então aí você vai fazendo os testes, beleza? Caso você vê que realmente não dê para personalizar, isso não vai impactar a análise de dados, viu, gente? Você vai perceber que essa primeira personalização que a gente está tratando nesse vídeo aqui, ela é uma personalização mais de alguns botões aqui, com algumas funcionalidades, mas ela não é importante, digamos assim. Não é tão necessária. Então, assegure de que está confortável com essas operações antes de prosseguir. Certo? Não vai danificar o seu computador não, gente, mas assim, aqui pode dar algum probleminha no próprio Jupyter Notebook. Então, gente, primeiro eu preciso instalá-las. Essas personalizações que eu vou fazer aqui com relação aos botões, elas não são nativas, então preciso instalar elas. Eu faço isso pelo pip install, aí vou instalar o pacote, ele vai provavelmente, eu acho que baixar da internet, não sei como é que funciona bem essa parte, e vai fazer a instalação, e depois eu vou instalar para o usuário, essas que chama de NB Extensions, essas extensões, e vou instalar para o usuário, beleza? Então, você vem e executa aqui a célula de código. Demora um pouquinho essa execução, dependendo do seu computador, se for mais lento ou mais rápido, ela vai demorar um pouquinho. Vai aparecer um monte de instruções aqui. Nesse caso, o ideal é que essas instruções fiquem todas na cor assim, branca, porém aqui ficou vermelho. Esse computador meu, por exemplo, tem coisa nele que não funciona tão bem como no meu notebook, mas eu já aprendi a trabalhar tranquilamente, não afeta em nada. Aí, uma vez que eu instalei o pacote, agora eu vou habilitar as ferramentas que eu quero. Você vai ver aqui, ó, tem aqui JavaScript, provavelmente é um código em JavaScript, que faz essa coisa. Está vendo a integração em o Jupyter, ele recebe um pouco dessas outras linguagens. E aí que você tem a função que faz essa personalização. Aqui eu tenho diversas funcionalidades, Quando encontra-se com false, ela está desligada. E true, ela está verdadeira.
Caso você queira informações sobre algumas dessas funcionalidades, você pode estar acessando a documentação delas na internet, né? Você pode pegar esse nomezinho aqui, deixa eu ver. Aí você vai direto para a página onde tem alguns exemplos. Tem um helpzinho que às vezes aparece aqui no Jupyter. No meu caso, deixa eu ver help. NB Extensions. Né, no caso aqui desse não apareceu, realmente não apareceu aqui. Mas às vezes aparece aqui, a depender da sua versão, aí você vai aparecer. Mas você pode vir aqui, ó, NB Extensions. Aí aqui ele vai falar de cada extensão. Quando você botar true lá, você vai habilitar e vai dar exemplos dessas extensões. Tá certo? O que é que cada uma faz. Pronto, todas elas aqui, se você clicar, ó, Code Theme, né, por exemplo, a exibição de... aí tem aqui, todas. Você vai lendo aí conforme você for utilizando. Se você quiser, você pode repetir a mesma que eu estou utilizando, que é esta aqui. Aí você vai ter um ambiente muito parecido para você seguir o curso, assim, ao pé da letra, digamos assim. Aí você vem aqui e executa. Ó. Se você estiver seguro, vem aqui e executa. Quando eu falo seguro, gente, não é para meter medo, não é porque pode ser que trave. Eu tive que reinstalar umas 3 ou 4 vezes até que eu desisti de algumas dessas configurações aqui, porque na minha versão que eu botei não funcionava, né? Mas tudo bem. Então, feito isso, esses botões aparecem. Por exemplo, eu poderia desligar aqui um que está ligado, ó, Exercício to Mind to, que é o seguinte, ó, eu tenho duas formas de fazer exercício aqui. O que é fazer o exercício? Imagina que eu estou enunciado uma questão e quero trancar a solução dela. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Pronto, eu tenho essa célula e essa. Botei texto em células diferentes. Só que eu quero que essa aqui seja uma espécie de resposta que está em cima. Então eu grifo as duas, marco as duas, aperto Shift, clico em uma e clico na outra, e venho aqui ó, e aperto exercício. O que acontece? Ó, ele escondeu aqui com esse maisinho. Ó. Então, para eu acessar o exercício, eu não vou só conseguir isso ó, escondendo aqui. Então, eu posso fazer dessa forma. Claro que aqui deu um probleminha com a formatação, mas isso aí não é tão problemático assim. Aí eu posso também retirar, se eu não quiser. Ó, retirei e volto ao normal. Vou dar um F5 aqui só para voltar as coisas ao normal. Tá certo? Porque você vê que ele deu uma jogada para o lado, né? Posso também ter outro tipo de exercício, que é esse outro aqui. Aí você vai testando, né? Lá tem a explicação, né, na página aqui, tá certo? Do que cada um faz, um desenhozinho e tudo mais. Outra forma é você perguntar para o GPT, né? Eu até deixei aqui aberto, embora nesse caso aqui necessariamente não precise, né? Mas eu posso falar, ó, para que serve a Code Theme? Porque às vezes a gente tem alguma coisa no Python e fica difícil a gente achar uma página onde tenha tudo detalhado. Às vezes um cara fala de uma extensão, um cara fala de outra, um cara fala de uma certa ferramenta. Às vezes não tem um repositório completo daquilo. Ou tem, mas não está muito boa a explicação. Você pode pedir para o GPT. Né? Fala, GPT, me explica como funciona essa extensão e tal. E aí, se tiver dentro da base de treinamento dele, ele vai lhe dar essa explicação. Beleza? Então, ao executar, gente, essa célula aqui, né, você vai habilitar essas coisas. Por exemplo, se eu quiser esconder esses exercícios aqui, eu não estou mais utilizando eles, vou esconder. Ó. Exercício mine aqui, ó, true, eu vou botar false aqui nos dois. Ó. False. False. Então, o que acontece? Até o momento não muda nada se eu fizer. Eu tenho que executar para isso ir para a memória e dar um F5 para atualizar. Então, ó, perceba que esse carinha aqui ó, e esse vão desaparecer. Eu já uso sessões para as mesmas funções dele, né, de esconder. Então, ó, vou executar. Executei, né? É bem rápido. Vou dar F5, ó. Quer dizer, vou salvar primeiro, ó, vou dar F5, e aí vai desaparecer o chapeuzinho e esse botãozinho aqui, ó. Pronto, desapareceu os dois. Certo? Eu já vou postar esse arquivo já com essa formatação, seu exercício. Mas se você quiser a utilização de outros recursos, você pode estar fazendo. Eu evito fazer isso porque para a gravação aqui, ele vai entrando um monte de botão aqui, aí você só fica com um pedacinho de tela, fica um negócio meio ruim. Então, assim, busque aqueles que de fato você acredita que você vai utilizar mais. Beleza? São mais importantes. E tá aí. Tá certo? Você vai perceber também que dá para você instalar em slide, eu vou falar disso no capítulo 3, né? Como eu mencionei aqui, outras personalizações vão ser faladas lá. Na verdade, lá é o que eu vou falar, assim, 90% da personalização, né? Aqui eu só estou dando uma prévia dessa parte, assim, principalmente da parte de sessões aqui, certo? Eu gosto muito de estar mexendo, eu falei, não, vou colocar isso. E o legal é o seguinte, gente, quando você instala nesse programa aqui, ele vai servir para todos os outros. Quer dizer, nesse código aqui, nesse arquivo, ele serve para todos os outros arquivos seus. Então,
É algo assim bem interessante. Se você não quiser em outro arquivo, aí você copia esta célula de código, copia essa parte aqui da instalação, e aí lá naquele arquivo você executa essa para aquele arquivo. Aí, claro, né, todo arquivo você vai ter que ter uma personalização. Aí eu acredito que você vai definir uma personalização padrão para você ficar utilizando. Beleza? Até a próxima.